Fala galera, Everton Mariano na área de novo, trazendo aí a questãozinha de geometria plana da EA, Escola de Especialista de Aeronáutica, e diz o seguinte, ó, seja ABC um triângulo isósceles com A igual a 120 graus, BC igual a 2 vezes 3 elevado ao meio. Pessoal, claro que, vamos lá, só para deixar um adendo, tá? A questão não foi estritamente Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mas eu fiz questão de botar na questão essa formatação aqui. Eita, avancei aqui. Hein? Essa formatação aqui para justamente colocar para os alunos na ideia de que é interessante a gente saber fazer certas modificações, tá? Então, quando a gente tem aqui uma potência trabalhada aqui com um expoente em forma de fração, como é que a gente pode transformar? Então, o denominador da minha fração vira o índice do meu radical. Então, isso aqui seria a mesma coisa que raiz quadrada de 3, tá? Então, a gente vai ter um triângulo, imagina um triângulozinho aí, triângulozinho isósceles, tá? Triângulozinho isósceles, onde o ângulo A vale 120 graus, então imagina aí que o ângulo A vale 120 graus, e o lado oposto a ele vale 2 raiz de 3 centímetros. Ele quer o perímetro, tá? Bom, pessoal, a gente poderia fazer essa questão, de repente, por lei dos cossenos, beleza? Mas a gente sabe que se o triângulo é isósceles, vamos pensar aqui, se o triângulo é isósceles, eu tenho um ângulo aqui obtuso, né? Maior que 90 graus. Então, a gente tem o seguinte, ó, eu tenho que a soma dos três ângulos tem que dar 180, confere? Então, 120, como eles são iguais, os ângulos internos, né, aqui da base, porque ângulos iguais são opostos a lados iguais, como esses dois lados aqui são iguais, então os ângulos agudos serão iguais também. Se eu chamar aqui eles de x e x, então a gente vai ter que 120 mais 2x igual a 180. Tranquilo? Então, a gente vai ter que 2x igual, tá somando, vai para o outro lado subtraindo, né? 180 menos 120 igual a 60. Beleza? Jogando esse cara para lá, subtraindo. E o 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, a gente vai ter que os ângulos da base é igual a 30. Coisa linda. Beleza? Pessoal, se a gente tem os ângulos agudos iguais a 30 graus, interessante. Olha só, se eu traçar minha altura. Se a gente traçar a altura, pessoal, eu não sei se a galera sabia disso, mas agora eu estou falando para vocês, que tanto a altura traçada do ângulo não côngruo, do ângulo não congruente, do ângulo não igual de um triângulo isósceles e ou a altura traçada de um triângulo equilátero, ela é ao mesmo tempo, ela é uma seviana que vai ser ao mesmo tempo a bissetriz e a mediana. Caraca, que interessante, eu não sabia dessa, professor. Pois é, então, ó, tem que papirar, beleza? Então, eu sei que, além de ser perpendicular à minha base, porque a altura ela vai ser perpendicular, beleza? Ela vai dividir o meu ângulo em duas partes iguais, porque é o que a bissetriz faz, tranquilo? Então, esse ângulozinho aqui, se eu fosse dividir, né, o 120 em duas partes iguais, valeria 30 graus, valeria 60 graus. Isso aqui também, né? E dividiria a minha base em duas partes iguais. Então, se tudo vale 2 raiz de 3, então a metadinha aqui valeria raiz de 3, e a outra metadinha também valeria raiz de 3. Beleza? Se a gente pega aqui, ó, somente uma metadinha desse triângulozinho, olha o que a gente tem. A gente tem um triângulo retângulo, olha que lindo, um triângulozinho retângulo, cuja altura eu não sei quanto vale, tá? Mas eu tenho que ângulos internos valendo 60 e 30 e um dos catetozinhos valendo raiz de 3. Pessoal, vocês sabem que triângulo retângulo é esse? Um triângulo retângulo que possui os ângulos agudos iguais a 30, 60 e 90? Se vocês não sabem, eu falo para vocês, ó. Esse triângulo retângulo é um triângulo muito especial para a geometria, beleza? A gente só tem dois triângulos retângulos muito especiais. Um, a gente chama de pitagórico, que são lados proporcionais a 3, 4 e 5. E o outro é esse aqui, que são ângulos internos iguais a 30, 60 e 90. Esse triângulo retângulo aqui a gente chama de triângulo retângulo
egípcio. Beleza? E por que é legal saber sobre o triângulo retângulo egípcio? Porque o triângulo retângulo egípcio, ele gera uma relação entre os seus catetos com os ângulos internos, beleza? Como assim, professor? Vou falar para vocês, vou falar para vocês. O lado oposto ao ângulo de 30 graus, ele vai valer a metade da hipotenusa. Então, imagina aqui que a gente tem um triângulozinho retângulo. Eu tenho hipotenusa. Se ele for egípcio, ângulo de 30, ângulo de 60. Beleza? Então, o lado oposto ao ângulo de 30 vai valer a metade da hipotenusa. Isso para todo triângulo retângulo egípcio? Para todo retângulo egípcio, triângulo retângulo egípcio. Lado oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa. E oposto ao ângulo de 60. Para diferenciar, tu vai botar metade da hipotenusa também. Só que para diferenciar, você vai pegar isso aqui e vai multiplicar por raiz de 3. Que lindo, professor. Olha só, então, se eu sei que nesse triângulozinho que a gente formou, o lado oposto ao ângulo de 30 vale altura, Hzinho, né? Então, em função da altura, a minha hipotenusa vai ser o quê? Se o oposto ao ângulo de 30 é metade, a hipotenusa vai ser o dobro. Então, aqui é 2H, confere. Se a minha hipotenusa for 2Hzinho, então, oposto ao ângulo de 30 vai valer Hzinho. E oposto ao ângulo de 60? Oposto ao ângulo de 60. Oposto ao ângulo de 60 vai ser a metade da hipotenusa, que eu chamei aqui de 2Hzinho, metade vai ser Hzinho vezes raiz de 3. Então, Hzinho vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Passando esse raiz de 3 para o outro lado, dividindo, né? Posso já dividir aqui, a gente vai ter que a altura vale 1. Que lindo. Se minha altura vale 1, quem vai valer esse 2H aqui, 2H vai valer 2. Que lindo. Então, a gente tem que os lados iguais, os lados equivalentes do triângulo isósceles vão valer 2 e 2. E o meu maior lado aí, 2 raiz de 3, a questão já falou. Ele quer o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Então, vai ser 2 mais 2, 4, mais 2 raiz de 3 centímetros. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtam, compartilhem e até a próxima. Valeu!